Olá, meu nome é Rogério, falo em nome da RC Cubo Quality Consulting e vamos estar abordando o assunto qualificação e qualidade. Mas antes eu gostaria de compartilhar um pouquinho a respeito de mim e de como eu cheguei até aqui para estar abordando esse assunto com você. Meu nome é Rogério, sou esposo da Kátia, pai do Natan, carioca, biotecnólogo, graduado em Química, especializado em processos, pós-graduado em assuntos regulatórios, qualificado em validação de sistemas computadorizados. E esse tema ele tem sido muito abordado nos dias de hoje, tem ocupado bastante tempo dos analistas, dos especialistas, e as empresas têm, de uma certa maneira, se envolvido e se engajado muito forte nesse assunto para estabelecer processos mais robustos e mais confiáveis. Atualmente eu sou morador em Toledo, Paraná, presto consultoria em ciências da terra, ou seja, água, ar, terra e a vida propriamente dita. E focado nas áreas de alimentos, química e farmacêutica. E como nós vamos falar sobre qualidade, eu queria deixar um pensamento, uma reflexão a respeito desse assunto da qualidade. Diz o seguinte: qualidade é um atributo para todos que têm bom senso. E de antemão já deixo o meu e-mail para que você possa entrar em contato ao longo da palestra, após a palestra, rogeriogarantia@gmail.com. E se você quiser bater um papo comigo, é a mesma coisa, só que você troca o Gmail por Hotmail. Então fica rogeriogarantia@hotmail.com. Me adiciona lá no Skype, me chama, vamos bater um papo a respeito da sua dúvida, a respeito da dificuldade que você tenha, a sugestão que você queira dar a respeito de um tema que tem sido importante para você, que você vê que é importante abordar aqui no canal que nós temos na Lince Consultoria. Então, vamos lá. Terceiro Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios. Vamos falar sobre conceitos gerais de BPL, normas fundamentais. Por que eu escolhi falar sobre qualidade abordando BPL? Porque só vamos obter a qualidade necessária em laboratório se nós tivermos boas práticas de laboratório. E a OECD é um organismo criado em 1960, é um órgão, uma organização criada em 1960. Um grupo de países resolveu criar essa organização para a uniformização do quê? Para a uniformização de legislações específicas. Então, dentro das normas fundamentais, dos conceitos gerais de BPL, nós fazemos uma pergunta: por que implantar um sistema de qualidade? Primeiramente, porque é compulsório. Se você hoje quiser emitir um laudo, um resultado analítico ou vender um produto relacionado intrinsecamente a questões de qualidade voltadas para a área de alimentos, química e farmacêutica, você tem legislações específicas e os órgãos regulamentadores vão cobrar que você, dentro da sua atividade, você execute dentro de uma legislação específica. A exigência do mercado, o próprio cliente, ele também vai estar cobrando de você a qualidade que lhe é necessária, a qualidade que ele está exigindo e que você pode oferecer. E se você pode oferecer, você vai oferecer o quê? Um padrão de qualidade. Você não vai hoje fazer uma análise de uma maneira e amanhã vai fazer a análise de outra maneira, de outro jeito. Não, porque existe uma legislação específica e você tem que padronizar, você tem que estabelecer um critério para que você possa emitir resultados ou fornecer produtos de qualidade. Com isso, você gera confiabilidade, você apresenta a sua competência técnica em realizar aquele serviço, você dá a garantia do serviço baseado na legislação específica e, obviamente, você, para realizar isso tudo, precisa de instalações adequadas. Ora, as instalações adequadas será o foco do tema qualificação. Mas antes vamos continuar um pouquinho mais falando sobre BPL. BPL é um regulamento do FDA, é definido nos princípios da OECD como um sistema de qualidade relacionado com o processo de organização nos estudos de saúde não clínicos e de segurança. Poderíamos falar a respeito das instalações adequadas sobre segurança, mas esse não é o foco. Nós vamos estar falando da qualificação propriamente dito, seja das instalações
ou seja, dos equipamentos. Segurança ambiental executados, acompanhados, registrados, arquivados e relatados. Então eu queria dar destaque aqui à questão do arquivamento e da forma com que você relata. Quando você tem uma auditoria, seja ela interna ou externa, você precisa apresentar uma documentação que seja consistente, ou seja, que ela siga todas as etapas de um processo, e esse processo ele precisa de bom senso. Se você tiver bom senso ao executar as suas tarefas, obviamente dentro da legislação específica, e se você dentro desse bom senso criar uma documentação que seja espelho das suas atividades, não haverá nenhum problema. Então, se você executa, acompanha, registra, arquiva e depois relata, e relata de uma forma consistente, transparente, cristalina, dentro daquilo que você realmente está executando, não haverá problema algum e você vai poder apresentar as boas práticas que você realiza no dia a dia no seu laboratório. Então, as BPLs foram criadas e formalizadas pelo FDA em 1978 nos Estados Unidos. A BPL gerou impacto no mundo todo. Se você tem interesse no mercado americano, seja para produto ou até mesmo atender alguma análise de alguma empresa que é multinacional e está no Brasil, você precisa atender às normas e os cumprimentos daquilo que é BPL. Em 1981, a OECD publicou os princípios para a BPL, os quais foram estabelecidos como padrão internacional. Estamos vivendo um novo momento no nosso país, em que empresas estão investindo seriamente, tanto na área produtiva quanto na parte de laboratório e análises. Então, acredito eu, e aí pela minha expectativa, até 2022 nós vamos estar adequando toda a nossa legislação para poder atender a esse novo mercado que está surgindo dentro do nosso país. Quer ficar na frente? Mantenha-se ligado comigo. Quer entender a respeito do que vai acontecer até 2022 dentro do nosso país em termos de mudança de legislação? Acompanhe comigo, entre em contato comigo, ok? Então, em 1981, ela estabeleceu os princípios da BPL que foram estabelecidos como padrão internacional. Não deixe de estar consultando a OECD e qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo para poder discutir a sua dúvida e o seu problema dentro desse aspecto. Por que as BPLs foram criadas? No início da década de 70, o FDA tomou conhecimento da falta de ética nas práticas em laboratório nos Estados Unidos. O FDA decidiu fazer uma profunda investigação em 40 laboratórios de toxicologia. Imagine, foram 40 em que eles conseguiram detectar e aquilo que eles não conseguiram detectar. Isso justamente na década de 70, 40 laboratórios de toxicologia. Então foram descobertas operações fraudulentas, práticas laboratoriais completamente fora do contexto abordado dentro das BPLs de hoje, práticas laboratoriais sem fundamentação científica, equipamentos não calibrados e o pior, cálculos incorretos. E esse último parágrafo, essa última linha, equipamentos não calibrados e cálculos incorretos, tem a ver com qualificação. Não somente a qualificação do equipamento, mas a qualificação do pessoal que está operando o equipamento. Isso é um assunto que podemos tratar mais à frente e que podemos também discutir dentro do seu problema. Qual é o laboratório que não tem problemas relacionados à calibração e provavelmente em relação à qualificação do equipamento que não está calibrado ou não está calibrado adequadamente ou em relação a cálculos incorretos. Muito bem, vamos continuar. Diretrizes gerais da BPL. Promover, desenvolver, controlar os dados de teste da qualidade. Estabelecer normas para garantir a qualidade, confiabilidade e integridade dos estudos. Então, aquilo que eu falei antes a respeito sobre relatar a documentação, uma documentação muito bem robusta e cristalina. Garantir uma boa gestão operacional,
planejamento, monitoramento, gravação, elaboração de relatórios e arquivamento. Bom, vamos falar sobre os princípios gerais que estão correlacionados ao FJ e ao SED e, claro, obviamente, dentro das ABNTs, dentro da ISOs, dentro das RDCs, dentro das instruções normativas, organização e pessoal, um programa muito bem estabelecido da garantia da qualidade, as instalações, equipamentos, materiais, reagentes, sistema teste, substância teste e substância referência, procedimentos operacionais padrão, execução do estudo de uma maneira muito bem regrada, concisa e dentro do conhecimento científico atual, relatar os resultados do estudo, armazenamento e retenção de registros e materiais, a nossa famosa retenção, dependendo do material que você tenha para reter dentro do laboratório. Isso exige também um critério, tem uma legislação específica, uma abordagem muito bem, precisa de uma abordagem muito bem elaborada nesse tema. Política da qualidade. E aí vamos falar dos documentos que envolvem a qualidade. Política da qualidade, ela é um documento estratégico do sistema de gestão da qualidade. É definido pela direção da empresa dentro do perfil da empresa. Então você não pode baixar lá na internet ou pegar com um colega uma política da qualidade qualquer. Você precisa entender o que você está fazendo, o que está acontecendo no laboratório, o que está acontecendo no seu atendimento, o que está acontecendo na resposta dos seus resultados, para que você possa estabelecer uma política de qualidade. É definida pela direção da empresa, apropriada ao propósito da organização. Então, não é um documento qualquer que você arruma em qualquer lugar. Ele precisa ser o espelho daquilo que você estabelece como política dentro da empresa. Define a estrutura para o estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade, difundida e entendida por toda a organização. Então, mais uma vez aqui, nós precisamos de clareza, objetividade, para que todos possam compreender o que é a política da qualidade da empresa. Continuamente aprimorado para adequar ao contexto. Hoje a sua empresa faz X análises, executa X testes, tem uma lista muito bem integrada, estabelecida, e as suas respostas são respostas robustas, precisas, exatas. Rogério, eu vou ampliar o meu portfólio. Muito bem, amplie o seu portfólio, porém, continue aprimorado, que a documentação da política da qualidade precisa estar continuamente aprimorado para adequar ao contexto em que você está inserido. E vamos falar sobre o Manual da Qualidade. Manual da Qualidade é o documento que define responsabilidade, comprometimento, o organograma da empresa, o fluxograma organizacional e a inter-relações dos procedimentos. Como assim, Rogério, inter-relação dos procedimentos? Bom, você tem uma atividade lá no seu recebimento, você recebeu a amostra do seu cliente. Aquele recebimento passa por uma triagem, passa por uma avaliação de como a amostra chegou, de que maneira ela chegou, se tem registro, se não tem registro. Bom, é a recepção da sua amostra. Então, lá no recebimento, ele tem um procedimento específico para aquilo. Porém, aquele procedimento ele não caminha sozinho. Ele caminha dentro da organização acompanhado de outros procedimentos. E isso deve estar interconectado. Todo o laboratório, todas as operações unitárias, todo o contexto do laboratório precisa estar interconectado. Então, se você que me escuta nessa tarde, preste atenção no seguinte: se você tem documentos desconexos que não tem a definição das revisões realizadas naquele documento, ou ele não tem inter-relação ou conexão com as outras documentações da empresa, você precisa urgentemente fazer esta conexão, esta intercorrelação, inter-relação dos procedimentos. Vamos falar agora sobre instalação. E aí é onde que nós entramos, propriamente dito, falando de qualificação. Então, cada instalação deve, primeiro,
ser de tamanho e construção adequados, facilitar o bom desempenho das atividades laboratoriais, ser projetada de modo que haja segregação das atividades, se possível, caracterizando cada operação unitária. Como é bacana você chegar num laboratório e você dar de frente com toda aquela estrutura e você poder dizer, aquela sala, sem que ninguém diga nada para você, e você poder dizer, o auditor, né? Ele poder dizer, aquela sala faz aquilo, aquela sala faz isso, aquela outra sala faz Y, aquela outra sala faz X, sem precisar olhar para o procedimento. Você olha para a sala e você já sabe o que aquela sala está fazendo em termos de operação unitária. E aí é um passeio com o auditor pelo laboratório ou pela fábrica, em que você apenas vai retirar o procedimento, vai mostrar para ele o procedimento daquela sala, vai mostrar para ele o que se faz dentro daquela sala e vai apenas mostrar para ele o último capítulo, a última folha, dizendo quais foram as revisões daquele documento em relação àquela sala, por qual processo de atualização aquela sala passou, e você vai poder dizer isso dentro do procedimento, sem precisar sair correndo igual um alucinado, buscando informações aqui e acolá, vai estar tudo lá no procedimento da sala. E o melhor, aquela sala, ela vai se autodenunciar, ou seja, ela já diz o que ela está realizando. Então é algo fantástico. Facilitar o bom desempenho das atividades laboratoriais, ser projetada de modo que haja segregação das atividades, se possível, caracterizando cada operação unitária. Qualificação no geral. O que é a qualificação? Ora, ela descreve elementos. Que elementos são esses que participarão dos processos? Então veja, qualificação ela está associada ao processo, porque o processo ele precisa de uma validação. Então, vamos continuar aqui no geral. Descreve os elementos que participarão dos processos, suas características, adequações e finalidades. Ocorre antes da validação e torna-se um apêndice dentro dos registros da validação e passarão a ser exercícios únicos dentro do plano de validação. Você tem uma documentação lá de validação e naquela documentação de validação você vai inserir o nome do equipamento, o tag, a etiqueta do equipamento, o número de série do equipamento, a voltagem que ele trabalha. Você não vai precisar inserir isso no documento de validação porque você está consultando naquela hora, mas sim porque já existe um documento dizendo que aquele equipamento, aquela sala foi qualificado de uma determinada maneira e todos os registros a respeito daquele equipamento, daquela sala, já vão estar disponíveis para que você possa ali fechar o documento da sua validação. Então, por que é importante você qualificar uma sala, um equipamento, um contexto para um processo? Porque você já vai ter uma informação prévia quando você for realizar uma validação. Seja ela qual for a validação da sala ou a validação da sala para uma determinada operação unitária, ou um conjunto de operações unitárias, ou a validação propriamente dito de um processo, de uma análise. Apesar da qualificação ocorrer antes da validação, protocolos, anexos e demais formulários podem ser prescritos e posteriormente ajustados. O que significa isso? Significa que, se no meio de uma validação você precisar ajustar ou até mesmo substituir um equipamento, você pode fazê-lo dentro da validação e apontar que aquela validação está sendo baseada em uma nova qualificação. Por isso que você pode pegar os protocolos, os anexos de demais formulários e prescrever e posteriormente ajustar. Então não tem mistério. Se você tiver que fazer uma requalificação e até mesmo posteriormente uma revalidação. Não existe nada amarrado ou fechado a não ser a própria execução daquilo que você precisa fazer.
desde que esteja muito bem documentado, registrado, para posteriormente ser relatado. Vamos falar sobre tipos de qualificação. Existe a qualificação de design ou desenho, que é a parte de projeto, que eu particularmente acho uma parte da qualificação muito bacana, muito legal, você idealizar o sonho de uma empresa, o sonho de funcionários que estão batalhando para que uma empresa cresça, isso é muito legal. E você participar do sonho, do crescimento, esse tipo de abordagem dentro da qualificação é, para mim, pelo menos, uma satisfação muito grande. Que é essa qualificação da sala do equipamento. Então, alguém lá compra um equipamento para uma sala já construída e esquece de tirar as medições, tanto do equipamento quanto da sala. Aí o equipamento importado vem lá da Europa, Estados Unidos, quando chega não cabe na sala, ou quando cabe na sala não tem espaço para operação. Então é importantíssimo que você faça a qualificação da sala do equipamento. Qualificação de instalação. Então eu vou lá instalar o meu equipamento e descubro que minha tomada, em vez de ser 220, ela é 110, 120. Ou em vez dela ser 380 volts, ela na verdade é 220. E aí você que já tinha de repente uma sala qualificada, vai precisar requalificar ela para atender a qualificação de instalação. E muitas vezes isso é uma tremenda dor de cabeça, porque imagine, eu estou falando de tomada de energia elétrica, puxa fio daqui, puxa fio dali, quando é de alvenaria, a parede precisa quebrar, precisa rachar, precisa abrir. Então, veja, antes de repente de comprar o equipamento, de chegar o equipamento, você já poderia ter realizado essas adequações e requalificado a sala para atender às necessidades da sua operação. E a qualificação de operação, que é o QO, vamos ver mais para frente alguns tópicos sobre a qualificação de operação, e a qualificação de performance ou desempenho. Documento da qualificação. Primeira coisa, o que o usuário precisa para estar trabalhando com uma determinada operação unitária dentro daquele ambiente, dentro daquela sala? É chamado requerimentos do usuário. Se eu compro um equipamento, seja ele qual for, e aí vamos falar um pouquinho de metrologia. Se eu preciso de uma resposta, obviamente dentro de uma legislação específica, de uma resposta com 2 casas decimais, eu não vou comprar um equipamento que me dê uma casa decimal. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir atender a legislação específica que exige a resposta em 2 casas decimais. De outra maneira, eu também não preciso comprar, não é necessário comprar um equipamento que me forneça uma resposta de 5 casas decimais. Às vezes, é até necessário requalificar a sala ou o ambiente para que aquele equipamento funcione adequadamente e te dê a resposta exata, precisa, tenha robustez, para que ele possa te dar a resposta em 5 casas decimais. Também vou estar pagando um valor naquele equipamento que não é necessário. Por quê? Porque a legislação específica me pede 2 casas decimais e não 5 casas. Posso ter um equipamento que me dê resposta de 5 casas? Pode. Você pode investir um capital para que você possa ter esse equipamento. Mas, dentro daquilo que você se propõe a fazer ou atender a legislação, não é necessário. Então, aí há um compromisso, há uma correlação em relação ao requerimento do usuário. O requerimento do usuário, na verdade, é não somente para atender aquilo que ele precisa, as necessidades que ele precisa para a boa operabilidade do equipamento, mas também para atender a uma legislação específica. Qualificação do projeto. Você tem a qualificação do projeto lá no fornecedor, quando ele é desenvolvido. Então isso é o chamado FAT. E tem o plano de testes do cliente, ou seja, o SAT. Então, veja, qualificação de projeto é feito no fornecedor e existe um plano de testes do cliente, ou seja, quando o equipamento chega, é no local em que você faz o SAT, o FAT e o SAT.
Qualificação de instalação. Registro lá, especificação do equipamento, programa de manutenção preventiva. O fornecedor do equipamento ou aquele que está construindo a sala, construindo a área para se realizar a operação unitária, ele vai te dar um programa, uma sugestão de programa de manutenção preventiva baseada no histórico de funcionamento do equipamento ou dentro daquilo que foi construída a sua sala para determinada operação unitária. Um programa de calibração e procedimento de segurança. Qualificação de operação. Inspeção inicial, que é a conclusão da qualificação de instalação. Então, a inspeção inicial, para se concluir, é como se fosse um cheque da qualificação de instalação. Então, você checa a especificação, ok, programa de manutenção está estabelecido, programa de calibração está estabelecido, procedimento de segurança também está estabelecido. Então, é como se fosse um checklist. E agora, na qualificação de operação, você desenvolve o procedimento operacional do equipamento. Isto é uma parte de extrema importância. Por quê? Porque outrora já foi desenhado na qualificação de projeto e instalação o funcionamento. E o funcionamento agora do equipamento, na qualificação de operação, ele vai se tornar um procedimento. E aí é onde o analista ele põe a mão na massa e começa a pegar os detalhes da operação do equipamento e dentro da construção desse procedimento vem os testes de operação e os testes de segurança. Isso vale para qualquer equipamento. Não importa, pode ser o mais simples, desde a operação de um microscópio até a operação de uma ressonância magnética nuclear dentro de um escopo, dentro de uma abordagem e dentro de uma legislação específica. A qualificação de performance, inspeção inicial, conclusão da qualificação de operação, testes de verificação dos requerimentos do usuário. Veja, todas as etapas de qualificação, elas têm um foco e têm um propósito inicial, uma base muito bem definida, que é, ali na última linha, testes de verificação dos requerimentos do usuário para ver se realmente atende não só a questão do usuário, mas a legislação específica para a realização daquele teste. E aqui eu quero abordar com vocês, nesse momento final, sobre qualificações que são rotineiras. Rogério, eu vou construir um laboratório, vou construir uma fábrica, então tenha em mente que dentro do seu projeto de construção ou até mesmo de adequação das suas instalações, você precisa passar pelo sistema de HVAC, que é o sistema de ar que está circulando dentro das suas salas, dentro das suas operações unitárias. Vale lembrar que cada operação unitária, cada sala pode ter qualificações e abordagens diferenciadas, portanto, o teu sistema de HVAC tem que ser um sistema inteligente para atender a demanda de cada operação unitária, de cada sala, de cada equipamento que está sendo operado, e assim ele precisa de um controle muito bem fino e muito bem rigoroso para atender a legislação específica, atender às normas, principalmente de segurança. Água PW, água WFI, vapor limpo, ar comprimido e nitrogênio. Rogério, nem me fala. Ar comprimido e nitrogênio, isso é um problema aqui dentro da empresa. Preciso urgentemente adequar as minhas instalações porque eu estou tendo muita perda de energia com ar comprimido e com nitrogênio. Então, querido, vai lá, busca a norma específica, a instrução normativa. Se você não estiver entendendo muito bem a respeito da norma, a respeito da regra que você precisa estabelecer para adequar suas instalações de ar comprimido e nitrogênio, manda um e-mail para mim, fala comigo, vamos estudar o seu caso, para que você possa ter a sua instalação adequada, segura e o melhor de tudo, que você não tenha perdas. Aquilo que você realmente precisar é o que você vai utilizar. Qualificação de equipamentos, qualificação térmica e qualificação de embalagem.
E deixei por último para falar sobre sistema cromatográfico, que é uma qualificação rotineira em todo laboratório, inclusive análises que hoje são feitas em bancada com equipamentos simples, como detector ultravioleta, o VVIS, e até mesmo titulações de compostos, hoje estão sendo substituídas por sistemas cromatográficos. Então vamos falar um pouquinho aqui, ó. O que tem no sistema cromatográfico? Isso é só a base. Você tem tubulações de inox, tem injetores, válvulas, conectores, pistões, sensores, detectores, cabeamento, software e interfaces. Rogério, posso substituir a minha tubulação em inox depois do sistema qualificado? Pode, desde que seja de mesmo comprimento e de mesmo diâmetro e de mesmo material. Posso botar um material diferente? Vai ter que requalificar. Posso botar um diâmetro diferente? Vai ter que requalificar. Posso alterar o tipo de conexão da minha tubulação inox? Depende, mas vai ter que requalificar. Injetores. Posso substituir o injetor? Desde que seja da mesma marca e do mesmo fabricante. Coloquei um injetor diferente, vou precisar requalificar para adequar a minha documentação, para que eu possa dar robustez à minha documentação. Válvulas, conectores, pistões, sensores, detectores. Substituir o meu detector por um detector mais sensível, porque a legislação específica mudou. Vai precisar fazer uma requalificação e, às vezes, dependendo da sensibilidade do seu sensor, uma requalificação da sua sala, do seu ambiente. Cabeamento. Filho, cabeamento, software e interfaces, tudo isso está intercorrelacionado com a área de TI, com a área de tecnologia da informação. Por quê? Porque o armazenamento das informações geradas por esse equipamento, elas precisam estar muito bem amarradas e muito bem definidas, baseada na qualificação e na validação do sistema computadorizado. Então, vantagens. Tem como vantagens na indústria e também dentro do laboratório. Redução de perdas no processo, menor incidência de desvios, maior racionalização das atividades desenvolvidas, redução dos níveis de estoque de segurança, inclusive de padrões cromatográficos hoje são muito valiosos. As empresas procuram, dentro dos seus procedimentos, valorizar muito os seus padrões utilizados. E isso é muito importante porque você qualificando, você consegue reduzir os níveis de estoque de segurança dos seus padrões. Criação de programas de treinamento adequados aos seus colaboradores. Treinamento adequado significa investir na qualificação do seu funcionário, do seu operador, do seu analista, daquele que está no dia a dia trabalhando dentro do laboratório e dentro da indústria. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês pela atenção. Um beijo, um abraço a todos. Vejo vocês no próximo tema, falando a respeito de validação e qualidade.